para mim, foi a grande surpresa que o Orville tinha, é que o Orville ele relatava os últimos momentos de 24 desaparecidos políticos. Era o Exército confessando 24 assassinatos. Década de 60. O clima político envolve estudantes em passeatas e manifestações nas portas de fábrica. É hora de experimentar todos os limites. Neste cenário, em 64, acontece o golpe militar. O fato mudou o Brasil e a história continua ainda a buscar um final. Se você tem alguma informação sobre esses 130 brasileiros que desapareceram, o Exército escreve, não tem informação nenhuma sobre essas pessoas. 40 anos depois do golpe militar, a sensação é que muito pouco foi revelado. E é em busca desta história que o jornalista e escritor Lucas Figueiredo lança o livro Olho por Olho, os livros secretos da ditadura. Se você não consegue comprovar tudo, se você comprova, mas erra numa coisinha, eles te desmoralizam de cima e embaixo. Os fatos abordados mostram, de um lado, o processo de construção do livro Brasil Nunca Mais, de outro, revelações inéditas guardadas por 20 anos no Orville, o livro negro do terrorismo no Brasil. Lucas Figueiredo é autor de livros como Morcegos Negros, Ministério do Silêncio e O Operador. Já que o Orville veio à tona, eles usam isso para dizer, olha, na verdade a gente sempre quis trazer o Orville à tona, o que é mentira. Trabalhou na Folha de São Paulo como repórter e chefe de reportagem e no Estado de Minas como repórter especial. Figueiredo recebeu por 3 vezes o Prêmio ESSO, o mais importante do jornalismo nacional. Em 2007, na categoria Reportagem, com a série de matérias que revelou o conteúdo do Orville, publicado simultaneamente no Correio Brasiliense e no Estado de Minas. O jornalista também foi agraciado com os prêmios Imprensa Embratel e Folha. Um dos méritos do Orville é também tocar em questões muito delicadas para a esquerda, que a esquerda também, com o tempo, varreu para debaixo do tapete. Mas foi pelo destino ou golpe de sorte, como o próprio Lucas Figueiredo diz, que o livro negro do Exército chegou às suas mãos. Em Olho por Olho, os livros secretos da ditadura, o autor revela fatos novos sobre os anos de chumbo no Brasil. A vida de escritor é bastante complicada, bastante difícil mesmo. Agora, a gente tem um gosto especial de estar, no meu caso, que faço de livros não ficção, de trazer um pouco de luz em alguns períodos da história do Brasil muito obscuros, nesse caso, a ditadura militar. Então, isso renova a nossa força para continuar. Antes de chegar nesse livro, Lucas escreveu mais 2 livros, Lucas que tem alguns prêmios ESSO de reportagem nas costas, escreveu mais 3 livros. Eu queria pedir a ele uma pequena retrospectiva para contar para vocês a trajetória da vida dele, do que foi, até agora, mergulhar nesse penoso e complicado tema, que é a memória recente brasileira, mais especificamente no período da ditadura. Lucas começou desdobrando as reportagens da Folha de São Paulo sobre o caso Collor, caso PC Farias, e terminou, como está aqui agora, o único condenado no caso Collor, que ele levou um processo de um juiz de Alagoas e paga por isso, mensalmente. Então, Lucas, queria te pedir voltar um pouquinho atrás, e como é que surgiu essa primeira bateria de informações que te chegou sobre vamos falar do Morcegos Negros primeiro. Bom, o Morcegos, que foi o primeiro livro, ele surgiu, foi um livro que nasceu sem eu perceber que ele estava nascendo. Eu comecei cobrindo os rescaldos ali do período Collor, cheguei em Brasília pouco depois que o Collor tinha saído no governo Itamar Franco, cobri ainda a absorção do Collor no Supremo, a morte da mulher do PC, depois a morte do PC em Alagoas, e comecei a juntar material dentro de uma gaveta grande sobre o PC Farias, e sempre fazendo muitas matérias, e todo mundo me dizia, escreve um livro. Eu dizia, não, isso aí é picaretagem, essa coisa de escrever livro a quente ali sobre o assunto que a gente está fazendo.
E um dia eu abri essa gaveta e vi que eu tinha material para fazer um livro. E vi que, na verdade, eu estava guardando material para fazer um livro, porque eu acabava anotando e guardando muito mais coisas do que era preciso para as matérias do jornal. Quando eu percebi isso, aí desceu uma luz na minha frente e eu vi que o caminho era esse, e aí me apaixonei, né, porque no livro você tem a profundidade do trabalho. O Morcegos foi lançado no ano 2000, e logo que ele foi lançado, aí eu pedi demissão do jornal e agarrei nessa história de escrever livro-reportagem. E o que o Morcegos te trouxe como experiência como jornalista, hoje, um tempo depois? Que o trabalho mais aprofundado é o que fica com os anos, porque aquele trabalho de jornal, televisão e rádio, eu nem vou dizer porque é muito mais perecível, mas o jornal ele acaba cobrindo muito superficialmente os eventos, e não tem outra maneira de ser, o meio ele é assim mesmo, o suporte ele é assim, e o livro é uma coisa que fica, né? Uma coisa que eu viajei no Brasil inteiro levando o Morcegos Negros, uma coisa que eu mais escutava era gente que me dizia, olha, li o livro e agora eu entendi a história. E isso é um prazer maravilhoso, né? O sujeito, passei anos escrevendo no jornal, ninguém entendeu nada, né? Mas no livro as pessoas vieram entender o que era o caso Collor, o que era a história do PC Farias. Como é que hoje você vê aquela situação da morte do PC Farias? Se você tivesse que fazer um artigo hoje, à luz da realidade de hoje, frio, um tempo ontem, o que você contaria? Qual seria o começo, meio e fim dessa história, terminando na morte, especialmente quem foi? Bom, hoje está mais do que provado. A gente ele podia passar uma hora dando todos os elementos factuais aqui que provam que o PC Farias e a Suzana Marcolino, a namorada dele, foram mortos por uma terceira pessoa, obviamente era uma queima de arquivo, porque ele, além de ter informação sobre metade de quem interessa na política hoje e metade de quem interessa na Avenida Paulista, do grande empresariado que financiou aquele projeto do Collor. Então, aquilo foi uma queima de arquivo que envolvia muita gente poderosa e muito, muito, muito dinheiro. Foi por isso que ele morreu. Quem matou, eu tenho lá as minhas suspeitas bastante fortes também, mas não vou dizer aqui, senão eu vou ser condenado 2 vezes, né? E acho que uma vez só tá bom. Vamos para o Ministério do Silêncio agora, Lucas. Como é que surgiu a ideia do Ministério? O que gerou? Conta para a gente. O Ministério foi também foi por acaso. Em 1998, meu chefe na Folha de São Paulo, em Brasília, me chamou, pediu para eu fazer uma radiografia do Serviço Secreto Brasileiro, que ia mudar de nome. Chamava-se Subsecretaria de Inteligência e ia passar a se chamar ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, o nome que tem hoje. E eu passei alguns meses fazendo esse trabalho, me aproximei de um ex-torturador, que foi a minha grande fonte nessa matéria, depois do Ministério do Silêncio, que era um sujeito que tinha trabalhado no SNI durante muitos anos, tinha começado no ponto mais baixo que tinha e tinha chegado ao topo da carreira. E esse homem era um arquivo vivo do Serviço Secreto Brasileiro. E eu fiz a matéria para a Folha, depois continuei frequentando a casa desse sujeito durante anos, e para pegar informação para fazer o Ministério do Silêncio. Porque ele tinha engraçado, ele tinha coisas que ele precisava contar. Acho que ele achava que ele estava ficando doente, ele tinha algum ajuste para fazer com a memória dele ali, ainda nunca fazendo uma leitura crítica do que ele tinha vivido, mas ele tinha ali algum acerto para fazer, e foi durante de 98 a 2004, 2005, nós tivemos encontros regulares. Bom, ele foi uma das fontes, mas teve aproximadamente 12 fontes
quase todos do serviço secreto. O mais novo, na época, tinha 30 e poucos anos, pouquinhos meses, ainda estava na ativa, e o mais velho, mais de 80 anos, que tinha sido de um órgão do serviço secreto antes do SNI. Mas o interessante do Ministério é que é o único livro, pelo menos que eu tenho conhecimento, que conta a história desse assunto no país, não é? Às vezes as pessoas pensam que o Ministério refere-se apenas à questão ao período da ditadura. E não, né? Volta atrás, até onde surgiu a primeira ideia de se espionar alguém, não é isso? Você tem muito livro sobre a repressão. Sobre a repressão, você tem dezenas de livros. Sobre o serviço secreto, que é outra coisa, né? A diferença. A repressão é aquela que pegava, torturava, matava, fazia operações. O serviço secreto não encostava a mão em ninguém. O serviço secreto lidava só com informação e entregava de bandeja para os órgãos de repressão que faziam esse trabalho final. Então, sobre o serviço secreto, não existia nenhum livro. Nada, não tinha zero de bibliografia. Até porque o SNI ele ajudou a destruir a memória do órgão, que a história do órgão começa em 1927, isso eu fui resgatando com o tempo, porque parece que o Serviço de Inteligência nasce com o SNI, e, na verdade, ele nasce em 1927. Então, fui resgatando essa memória anterior, que foi um trabalho bem complicado, porque eles apagaram quase tudo, e até que, em 64, cria-se o SNI. Então, esse período de 27 a 64, você não tinha nem menção em livro. Você lembra de uma revelação hoje que você pode... No evento passado, a gente estava conversando, e Juscelino Kubitschek, quando foi condenado ali antes de morrer, ele ouviu gravações feitas durante o período dele de presidência, não é? O que você tem a dizer desses acontecimentos? Isso é uma coisa espantosa, né, Lucas? Mas o serviço secreto ele sempre foi um órgão, apesar de ter sido sempre um órgão civil, ele sempre foi controlado pelos militares. Então, nenhum presidente, e até hoje continua sendo assim, por incrível que pareça, nenhum presidente controla o seu serviço secreto. O serviço secreto é um corpo que tem vida própria e que tem objetivos próprios e com aquela mentalidade militar, né? A procura de um inimigo, e esse inimigo, com o passar do tempo, ele muda, né? Pode um dia é o Juscelino, no outro dia é o Lula, no outro dia é o Sarney. Cada época, o inimigo é um comunista, é uma coisa, e nós sempre somos os inimigos. O povo, né? Porque o povo dá trabalho, o povo chateia, né? Então, desde 1927, o povo sempre foi o alvo do serviço secreto, e ainda hoje continua sendo assim. Essas pessoas, corajosamente, denunciaram que tinham sido vítimas de tortura, que tinham visto outras pessoas terem sido torturadas, deram nomes de torturadores, locais onde as pessoas foram torturadas, e muitas vezes descreveram mortes dos seus companheiros de prisão. O trabalho do Lucas é um trabalho de fôlego, de uma pessoa que se define como repórter, como jornalista, mas o Lucas, na verdade, ele é um grande historiador também, não é? Numa entrevista à Rádio Eldorado de São Paulo, Marcos Valério definiu a sua situação. Daqui a 10 anos, 20 anos, voltará sempre em cima de mim, até porque eu sou um homem que eles decidiram marcar a ferro. Vamos para o operador agora, Lucas. Como é que surgiu a ideia de fazer a biografia do Marcos Valério? O Operador foi outro livro que também eu fiz para tirar de dentro de mim, que era um livro que eu precisava de sair. Quando estourou o escândalo do Mensalão, eu percebi que eu estava fazendo uma trilogia, porque tem Morcegos Negros, que é corrupção, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, Caixa 2, política, o Ministério do Silêncio, que é serviço secreto, e o Mensalão tinha as duas coisas. O Mensalão nasce com uma história que envolve o serviço secreto, aquele vídeo do Maurício Maurinho colocando o dinheiro no paletó e tudo mais, que aquilo foi uma operação do serviço secreto, da ABIN.
e envolvendo Caixa 2, financiamento de campanha, lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro público. E aí eu senti que era preciso terminar essa trilogia, né? E aí eu parti para pedir demissão mais uma vez e fui fazer... Aliás, eu pedi licença, uma licença não remunerada de 3 meses, e fui fazer o Operador. E o que ficou dele hoje? Você acha que ele ainda está atual ou tem muita coisa para ser feita no Operador? O livro ele termina dizendo que está tudo aí, né? Quer dizer, pegaram o Marcos Valério como boi de piranha, né? Pintaram o Marcos Valério como se fosse uma coisa imensa, né? E o Marcos Valério é uma coisinha desse tamanhozinho dentro desse esquema de financiamento de campanha, tanto do PSDB, que é anterior, quanto do PT depois, né? Então, foi muito útil para muita gente, né, pintar o Marcos Valério como o grande vilão da história, sendo que ele era realmente só o operador, ele era a ponta mais frágil daquele processo. E ainda hoje continua assim. Marcos Valério ele era um fusível. Queimaram o fusível, né? O fusível está ali para não queimar a máquina, né? Queimou o fusível, troca o fusível e a máquina continua operando. E, Lucas, conta a história do Olho por Olho. Na verdade, tudo surgiu com a descoberta do Orville, não é? Tanto que a descoberta que foi relatada nas páginas do Estado de Minas e do Correio Brasiliense lhe deram o Prêmio ESSO. Depois você refletiu e descobriu a comparação com o Brasil Nunca Mais, né? Conta essa história, por favor. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Em 1979, quando se inicia o governo Figueiredo, e que o processo de anistia ele toma corpo, os advogados dos presos políticos começam a ter acesso aos processos dos seus clientes no Superior Tribunal Militar. Um acesso mais facilitado, porque antes era muito complicado. Ao ter acesso a esses processos, esses advogados descobrem ouro em pó, porque ali estão as provas do que acontecia nos porões da ditadura: tortura, morte, desaparecimento. Especificamente, em que ponto desses processos? Durante a ditadura, os militares preservaram o mecanismo, aquela coisa que a gente vê um pouco em filme, quando tem o julgamento, que o réu está lá, chama o réu e diz: você quer dizer alguma coisa em sua defesa? Isso acontecia nos processos de exceção da justiça militar. E muitos réus, não foram poucos, tendo saído da tortura, muitas vezes ter sido torturado, indo depois, eles iriam voltar depois para a cadeia, para a mão dos seus algozes. Essas pessoas corajosamente denunciaram que tinham sido vítimas de tortura, que tinham visto outras pessoas terem sido torturadas, deram nomes de torturadores, locais onde as pessoas foram torturadas, e muitas vezes descreveram mortes dos seus companheiros de prisão. Muitas vezes até sem saber quem era. Olha, eu estava na cela X e na cela do lado, no dia tal, uma pessoa foi morta porque eu via carregando o corpo. Então, esse depoimento era um depoimento preciosíssimo. Por quê? A pessoa, ao dizer aquilo, era de uma coragem absurda de estar revelando aqueles fatos diante de juízes militares, auditores militares. Sendo que ela voltaria para a cadeia depois, ela estava sob julgamento. Então, os advogados, quando descobrem esses depoimentos, descobrem que ali está a chave para contar o que tinha acontecido na ditadura. Como é que eles conseguiram ter acesso a esses documentos? O advogado normalmente os tem? Ou... O advogado os tem. O advogado pode pegar o processo e passar 24 horas com ele. Então, eles começam a bolar como eles iam fazer para sequestrar os arquivos do STM. Então, eles têm a brilhante ideia de pegar um arquivo, xerocar o arquivo, no outro dia pegar um processo, xerocar o processo inteiro, no outro dia devolver aquele processo e pegar outro. Então, eles passam 6 anos fazendo isso. E aí, 6 anos? 6 anos. Monta-se uma rede grande de advogados, muito corajosos, né, que estavam desafiando ali um esquema muito pesado. Quer dizer, eles também poderiam, se alguém descobrisse aquilo, eles poderiam ir só para localizar, qual ano foi esse? 79 começou. Isso começou em 79. E eles passam de 1979 a 1985 pegando todos esses processos. No final, são 707 processos. Dá aproximadamente 1 milhão de páginas.
Então, eles xerocam 1 milhão de páginas, pegam todo esse material, processam diante de uma metodologia muito apurada, e eles fazem o que eu, no livro, chamo de contabilidade do inferno. Então, eles identificam, por exemplo, mais de 200 métodos de tortura, eles pegam os nomes de torturadores, locais onde as pessoas eram torturadas, idade, profissão, e eles dão uma tabulada muito, mas muito boa mesmo, nesse material. E, em 1985, logo depois do Sarney tomar posse, quando acaba a ditadura, eles lançam O Brasil Nunca Mais, que é um livrinho de 300 e poucas páginas, o resumo de mais de 6.000 páginas, que é o chamado Projeto A do Brasil Nunca Mais. Eles publicam O Brasil Nunca Mais, e é um grande estrondo, né? Depois de 6 anos de trabalho no mais absoluto segredo, o projeto resultou no livro Brasil Nunca Mais. Repercutiu com tanta força dentro e fora do Brasil, tornando-se o relato mais importante dos casos de tortura, mortes e desaparecimento de presos políticos no regime militar. Inclusive, o ministro-chefe do SNI, o chefe do Serviço Secreto, general Otávio Medeiros, era um dos torturadores aqui em Belo Horizonte que é denunciado. O Brasil Nunca Mais, ele cai como uma bomba no Brasil inteiro, né? E deixa furiosos os militares. E o general Leônidas Pires Gonçalves, então ministro do Exército, ordena ao Serviço Secreto do Exército, CIE, antes Centro de Informações do Exército, hoje Centro de Inteligência do Exército, ordena que o CIE faça um livro para responder ao Brasil Nunca Mais, que é por isso que o meu livro chama Olho por Olho. Ele resolve pagar na mesma moeda, né? Ele resolve contar, ele diz, olha, então, se o Brasil Nunca Mais trata a esquerda como os heróis, eu vou mostrar que a esquerda, na verdade, foram os vilões aí da luta armada. Como é que foi a confecção desse livro? Bom, aí instala-se o chamado Projeto Orville. Orville é a palavra livro escrito de trás para frente. É um projeto confidencial dentro do Serviço Secreto do Exército, comandado pelo general Agnaldo Deonero Augusto, que está vivo, mora em Brasília. E esse projeto dura 3 anos dentro do CIE, aproximadamente 12 oficiais, inclusive alguns coronéis, trabalham no projeto, e o livro fica pronto em 1988, um livro de 966 páginas, que é o Orville. E o Leônidas pega o livro, leva no Palácio do Planalto, isso o Leônidas me relatou isso, e diz, olha, Sarney, o livro está pronto, eu fiz esse livro para responder o Brasil Nunca Mais e vou publicar. E o Sarney, quando toma conhecimento daquilo, diz, não, espera aí, você não vai fazer isso, né? Nem para que vai criar abrir uma nova cisânia, vai retomar toda aquela questão, não engaveta esse livro, não faça isso. O Leônidas fica furioso, mas, como bom soldado, obedece à ordem do chefe. E o Orville é, então, engavetado em 1988 e passa a ser o santo graal da extrema-direita militar. Pois é, mas o Orville, hoje, esclarecido da forma que você está colocando, é certamente simples, mas o Orville, durante esse período todo, era uma lenda. Você, por exemplo, quando pesquisou o Ministério do Silêncio, não teve acesso, não é? O Orville, a gente que cobria a área militar, o Orville era aquela coisa que todo mundo sabia que tinha, mas ninguém nunca tinha visto. É igual o disco voador, aquela história, um amigo meu já viu, mas ninguém nunca tinha visto, né? E quem dizia que tinha visto, a gente duvidava um pouquinho, porque era uma coisa realmente que não aparecia. E eu fui tomar conhecimento do Orville em 1998 por essa fonte do Ministério do Silêncio, que me contou, olha, o Exército tem um livro secreto que conta não sei o quê, eu passei anos com as minhas fontes, tentando ter acesso ao Orville, nunca consegui. No ano de 2005, publiquei o Ministério do Silêncio, citei ali em 2 parágrafos que o Exército tinha um livro secreto que rodava de mão em mão. Por incrível que pareça, é um documento militar secreto, que foi contrabandeado para fora dos quartéis. Foram feitas 15 cópias só no Brasil.
que ficam circulando de mão em mão, num círculo fechadíssimo, geralmente de militares e alguns civis de extrema-direita. Esse livro circula de mão em mão, né? E com o compromisso de quem pega o livro não pode xerocar. E as pessoas, como é um círculo muito fechado, elas conseguiram controlar isso durante 19 anos. Se o Orville fosse público na época, os parentes das vítimas, a justiça e o governo veriam que o exército sabia muito mais do que dizia. Ao relatar os últimos momentos das 2 dezenas de vítimas da repressão, o livro secreto fugia ao padrão "não sei o que vi" da força terrestre e, pela primeira vez com todas as letras, reconhecia que aquelas pessoas estavam mortas. Que, para mim, foi a grande surpresa que o Orville tinha, é que o Orville ele relatava os últimos momentos de 24 desaparecidos políticos. Lucas, eu gosto demais do trabalho dele. Assim, quando eu li o primeiro livro dele, assim, me inspirou a escolher fazer comunicação. E eu acho que é isso. Você trazer a palestra, você traz o que está por trás do livro, o processo e tal. Isso me interessa. Eu gosto mais de vir para saber o que está além das páginas. Os militares eles são de uma firmeza nas atitudes que são muito obedientes. Então, a norma era: você só cede o livro para quem você confia e com o compromisso de não poder xerocar. Então, esse pacto ele teve sucesso de 1988 até 2007, quando eu tive, finalmente, a sorte de botar a mão numa das 15 cópias. Como é que foi essa história? Foi engraçado, porque depois de ter procurado anos e anos, ter batido muito com a cara na porta procurando o Orville, eu estava na casa de uma fonte militar e ele me mostrando os livros dele numa prateleira, Sião e tal, e eu tenho interesse por essa área, leio bastante livros sobre essa área, e ele tirava um, me dava, olha, esse aqui é bom, não sei o quê, fulano, tá. Aí ele pegou lá e falou, esse aqui você vai gostar. Aí ele pegou 2 livros grandes, de capa preta, o Orville são dois tomos, né? Cada tomo de 500 páginas. Ele falou assim, esse aqui você vai gostar. Quando eu olhei, eu falei, pô, eu não acredito, isso aqui é o Orville, né? E aí eu fiquei sem saber o que eu dizia, né? Pegava e saia correndo. Pois é, foi quase o que eu fiz, viu? Mas falei, não posso fazer isso, né? Aí falei, bom, melhor eu não... Eu fingi que eu não conheço o livro, porque eu não sabia se ele sabia que eu sabia, sabe aquela coisa, assim? Eu com um tesouro na mão, né? Aí eu falei, parece muito bom, pode me emprestar? Ele falou, não, esse aqui não posso. Esse aqui não sai. Os outros eu empresto, qualquer um que você quiser eu empresto, menos esse. Aí eu falei, tá bom. Falei, bom, não vou entrar numa disputa aqui, que eu acho que mineiro tem um jeito particular de conseguir as coisas, né? Eu falei, não, tá bom, não quer emprestar, não empresta. E mudamos de assunto. Mas, obviamente, que eu fiquei obcecado com esse livro, né? Com esse Deixou você ler na casa dele, né? Não foi isso? Ele falou assim, pode voltar aqui quantas vezes você quiser para ler na minha casa. Você vem aqui, consulta o livro. Ela falou, aqui está escrito a verdade. Você pode vir, consulta a verdade, leia aqui, mas dentro da minha casa. E eu voltei para a redação e comecei a pensar como eu ia voltar lá e sequestrar o livro, né? Você calculou o número de horas que você ia ter aqui na casa eu dele? fiquei pensando, cheguei e falei, como é que eu vou fazer, né? Aí um amigo meu falou assim, vamos lá, eu seguro ele e você sai correndo com o livro, né? Eu falei, não vai dar certo, né? Aí eu comecei a fazer os cálculos. Se eu fosse para a casa dele, quantas páginas eu ia precisar de ler por dia, quantos dias eu ia demorar para ler tudo, ou se eu levasse uma câmera escondida para fotografar as páginas, ia demorar anos, né? Mas eu falei, bom, eu vou fazer, porque esse livro ele tem que vir a público, né? Mas acabou sendo muito mais fácil do que eu imaginava, que eu esperei uns dias, liguei para ele, para essa fonte, e disse, olha, eu queria passar aí para começar a dar uma olhada naquele livro. Ele falou, olha, agora eu não posso, porque eu tenho um compromisso. Mas você alegou a história do tiro no pé?
Eu falei que queria fazer uma matéria sobre o Fernando Pimentel, que era verdade também, não era toda verdade, mas era verdade. Fernando Pimentel tem um passado na guerrilha urbana, foi guerrilheiro com menos de 18 anos, 16 anos eu acho que ele já estava na guerrilha, um guerrilheiro desastroso que foi assaltar banco, deu tiro no pé, foi atropelado, um fracasso como guerrilheiro. E é uma história que as pessoas pouco conhecem. O Pimentel não gosta muito de falar desse passado dele, e eu queria fazer uma matéria contando ali as agruras do jovem guerrilheiro Fernando Pimentel, e achei que essa história podia ser uma história que colasse bem. Eu falei, olha, eu quero fazer uma história do Pimentel, me empresta o livro. Vou aí para ler o livro. Ele falou, não, agora não, porque eu vou sair. Aí ficou, não, mas eu queria, não, mas agora não, e tal. Ele falou, vem cá, pega o livro e depois você me devolve. Aí, 19 anos depois, o Orville finalmente veio à luz. Afasta de mim esse cálice, caminhando de vinho tinto de sangue. O que continha o Orville? Aliás, o que contém o Orville? Bom, o Orville ele é um relatório imenso, chatíssimo, cronológico, de todas as organizações que participaram da luta armada, dia após dia. Então, vai 1º de janeiro, a LN, 1º de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro, 4 de janeiro, passando por todas as organizações. Bom, além de ter a versão militar, a única versão do Exército para a luta armada, porque, por incrível que pareça, acaba a ditadura e os militares eles não dão nenhuma versão para aquele período, muito menos para a luta armada. E a única versão que a gente teve acesso é a versão da esquerda ou da academia. Então, os militares nunca deram a versão deles para aquele período. E ali estava a versão importantíssima, valiosíssima, de como os militares viram aquele período, o que, por si só, já torna o Orville um documento que merece ser estudado mais 100 anos e merece ser feito mais 50 livros sobre ele. Por isso, ele é importante. Agora, o que, para mim, foi a grande surpresa que o Orville tinha é que o Orville ele relatava os últimos momentos de 24 desaparecidos políticos. Então, um documento que foi feito a mando de um general de 4 estrelas, ministro do Exército, feito pelo Serviço Secreto do Exército, pelo CIE, que é quem fazia a repressão e, ao mesmo tempo, guardava os documentos. Naquele documento, o Exército conta os últimos momentos de 24 pessoas que, ao longo dos anos, o Exército, até em 3 momentos, quer dizer, em vários momentos, mas em 3 momentos importantíssimos, que foi 2 vezes para o Ministério da Justiça, uma no governo Itamar Franco, outra no governo Fernando Henrique Cardoso, quando o ministro da Justiça requisitou oficialmente ao Exército que desse informação sobre todos os desaparecidos. O Exército, eu tenho esses relatórios, ele vai nome por nome e diz, olha, nada consta, não tenho nenhuma informação sobre essas pessoas. E uma vez, agora recentemente, a Justiça Federal intima o Exército a dizer o seguinte, você tem alguma informação sobre esses 130 brasileiros que desapareceram? O Exército escreve, não tem informação nenhuma sobre essas pessoas. Quando você vai ver no Orville, o Exército conta o dia que essas pessoas morreram, o local que essas pessoas morreram e como se deu a morte dessas pessoas. Então, isso, para mim, foi uma surpresa, porque era uma confissão de culpa, né? Era o Exército confessando 24 assassinatos, né? E 24 ocultações de cadáver. A liberdade de imprensa é um princípio inegociável. Ele existe para beneficiar a sociedade democrática em sua dimensão civil e pública, e não como prerrogativa de negócios. Você chegou a entrar em contato com alguns familiares e você revelou para esses familiares como aquele parente, ou aquele filho, aquela coisa,
aconteceu a morte dessa pessoa. Isso aconteceu? Foi a parte mais complicada do trabalho, eu acho, né? Porque eu tive que ligar para essas 24 famílias, às vezes mãe, às vezes esposa, às vezes sobrinha, enfim, irmão, e dizer, olha, eu tenho aqui um documento que fala sobre o seu parente, né? E lia para elas o que estava escrito. Você imagina o que é uma pessoa. Muitos tinham uma noção, já se tinha alguma informação relatada por companheiros que presenciaram ou que viram alguma coisa, mas não tinha um documento oficial. Em alguns casos, por exemplo, o Antônio dos Três Reis Oliveira, que é um rapaz do Paraná, que foi da guerrilha, e ele foi morto, se não me engano, em São Paulo. Eu falei não sei se foi com a irmã dele, eles não faziam a menor ideia de como o Três Reis tinha morrido. Então, foi bem pesado, né? Eu passei algumas semanas só por conta disso e mandei trechos do livro para esses familiares e, enfim, foi a parte mais complicada. Todo número eles publicam alguma coisa com relação a minha, de vez em quando publicam um bordão assim, Lucas Figueiredo, abra os seus arquivos, como se eu tivesse escondendo alguma coisa, né? Mas eles são craques, entendeu? Eles pegam uma situação que é, de fato, já que não tem como lutar mais, que o Orville hoje é uma coisa pública, eles jogam como se eles sempre quisessem ter divulgado aquilo. Sempre um Papo, num geral, é um programa que é um projeto que me atrai por ser um incentivo à cultura sem visar fins lucrativos, né? Visa o fomento da cultura de uma forma geral e abrir para a sociedade, para a população em geral. Agora vamos falar sobre a autoria, Lucas. É uma pergunta idiota, claro. Mas quem te garante que tudo que está escrito ali não é mentira? Não tem autor. É um livro que eu poderia ter escrito, qualquer um poderia ter escrito. Essa era o meu grande desafio quando eu peguei o Orville, era provar que o que eu tinha nas mãos era o Orville e não era, enfim, uma coisa qualquer que cada um poderia, porque o Orville, ele é o quê? Ele é datilografado ainda, né? E mandado encadernar numa dessas encadernadoras que qualquer um de nós pode fazer, né? Ele tem uma capa preta com letra dourada, mas é um produto artesanal. Então, realmente, eu precisava provar a autoria desse documento. Eu consegui quatro elementos que me garantiam que o Orville era verdadeiro. O primeiro deles, confrontando as 966 páginas do Orville, tem um site de extrema-direita que se chama Ternuma, que é comandado por militares que participaram, sobretudo, da repressão. É Ternuma? Ternuma, é www.ternuma.com.br ou .org. Ternuma é terrorismo nunca mais. Que eles fazem um contraponto aí ao Brasil nunca mais. Então, eles vivem de denunciar, eles têm uma seção que chama Onde Eles Estão. Toda vez que alguém que participou da luta armada, que assume um cargo, aí eles denunciam que o guerrilheiro, que o comunista tal está em tal lugar. E o Ternuma, em 2000, ele publicou 4% do conteúdo do Orville. Na época, até teve um oba-oba, falaram, finalmente vai aparecer o Orville, e ele acabou não aparecendo. Então, eu confrontei o livro que eu tinha com alguns trechos do site do Ternuma e as páginas batiam. Depois eu liguei para umas 12 pessoas, mais ou menos, que eram citadas no Orville. Mandava para ela os trechos onde elas eram citadas. E elas confirmavam que aqueles eventos eram eventos absolutamente sigilosos. Tem uma reunião da ALN em Paris, que é descrita em detalhes no Orville. E essa reunião era uma reunião sigilosa da ALN. Eu
Um dos que estava presente nessa reunião é Frei Oswaldo, que era ali que dava apoio para a LN, para o Marighella, e ele falou, olha, teve isso tudo que eles relatam, que agora é incrível, porque não era para ninguém saber que teve essa reunião. Eu liguei para algumas pessoas que participaram do sequestro do embaixador americano e outros tantos eventos. Liguei para o Maurício Paiva, aqui de Belo Horizonte, que é muito citado no livro, participou também da luta armada. E essas pessoas iam confirmando que o que estava escrito, com alguma manipulação ou outra, mas que aqueles fatos eram verdade, frutos de informações que eles tinham tirado de documentos sigilosos. Então, esse era o segundo elemento. O terceiro, eu consegui alguns documentos com carimbo de secreto, que é o grau de confidencialidade mais alto dos documentos confidenciais, que eram transcrições, sobretudo do Araguaia, da guerrilha do Araguaia, que o Orville ele era transcrição desses documentos. E o quarto elemento, agora eu já me esqueci completamente. Você falou com o Leônidas? Não, liguei para o Leônidas confirmou pela primeira vez que o livro existia e que era aquilo mesmo. Liguei para o general Aguinaldo Deonero Augusto, que foi quem comandou o projeto Orville, ele também confirmou, isso tudo foi gravado, então estava batom na cueca. Não tinha como... Porque é complicado isso. Você pega um documento dessa sensível como esse, se você não consegue comprovar tudo, se você comprova, mas erra numa coisinha, eles te desmoralizam de cima e embaixo. Essa palavra presa na garganta, esse pileque homérico no mundo, que Deus concede aos seus para o intervalo em que esteja a alma imersa em sonhos que são Deus. seu mais forte refrão. Por que você não transcreveu parte do Orville no livro? Ou até cedeu uma certa tentação, talvez nem eticamente recomendável, de publicar o Orville? Porque o Orville ele é um documento muito delicado, porque ali é um festival de quem entregou quem, né? Só que como o Orville ele não assume a tortura, então ele diz o seguinte: fulano de tal foi preso e, no interrogatório, entregou o seu colega. Só que a gente sabe que, a grande maioria dos casos, quando isso aconteceu, o sujeito falou porque foi barbaramente torturado. Então, isso já seria muito complicado. Você já está expondo ali as pessoas que, numa situação de extremo, abriram informações que levaram à tortura e à morte de seus companheiros. E o Orville também mostra que, mesmo depois do fim da ditadura, muita gente de esquerda continuou sendo vigiada. Então, por exemplo, tem um caso de uma pessoa que participou da luta armada, que vai para o exílio em Paris, e o Orville mostra como ele voltou depois da anistia, e aí o Orville diz, fulano assumiu a sua homossexualidade, casou com fulano de tal, abriu uma sauna gay, e isso e aquilo outro. Quer dizer, era complicado para eu expor a intimidade dessa pessoa, como de outras tantas. Então, eu tomei a decisão que eu não poderia tornar o Orville público, porque eu não tinha mecanismo para lidar com aqueles dados tão sensíveis. Quer dizer, quem pode fazer isso é o Arquivo Público Nacional, né? Aqui o Arquivo Público Mineiro me pediu uma cópia e eu dei. A Câmara Federal me pediu uma cópia e eu dei. A Comissão Especial de Mortos Desaparecidos e o Ministério Público. São órgãos que têm condição de lidar com esse material mais sensível, né? Mas aí muito mais pessoas começaram a te pedir cópia, não é isso? Muito mais gente começou a me pedir cópia. Quando a pessoa era citada no Orville, eu dava uma cópia. Mas tinha gente que queria ver por curiosidade, né? E aí eu dizia que eu achava que eu não tinha o direito de expor a vida de terceiros que estava contado ali num documento que é
cheio de casca de bananas, que você tem que ter muito cuidado para ler o Orville, que precisava ser lidado com muita responsabilidade, que eu achava que eu dava conta de interpretar o Orville, mas eu não me sentia dono daquela história. Só como curiosidade, até hoje o deputado José Genuíno tem aquela fama de ter, durante o interrogatório, delatado pessoas que provocaram mortes. O que o Orville fala disso? O Orville, nesse ponto, ele é muito interessante, porque ele isenta o Genuíno. O Orville, o Exército, durante anos, né, achincalhou o Genuíno, dizendo que ele entregou os colegas, sem levar um tapa na cara nem nada. E o Orville mostra que todas as informações que o Genuíno passou no interrogatório não levaram a nada. Quer dizer, tudo que o Genuíno dava para os militares, quando eles chegavam lá, o grupo já tinha ido embora, ou era informação velha. Então, o próprio Exército acabou livrando a cara do Genuíno no Orville. Ô, Lucas, como que está a relação dessa sua fonte com os 15 que eram proprietários do Orville? Como é que se dá hoje, se ele está marginalizado? Todo mundo sabe quem é a fonte, os restantes sabem quem é a fonte? Como é que isso está acontecendo? Eu acho que a fonte deve ter ficado caladinho com os colegas dele para ninguém descobrir que foi ele quem deixou o Orville escapado daquele cerco tão fechadinho, né? Mas algumas pessoas desconfiam. Isso na internet é muito engraçado, porque a internet... Agora, anteontem, eu descobri, tem um blog só de generais. Só participa general. Mais ninguém pode entrar. Um círculo também fechado. E eles já acusaram a existência do olho por olho. Vários lá deixaram os seus comentários. E é sempre assim, querendo saber, olha, como foi. Mas eles também são muito inteligentes, né? Já que o Orville veio à tona, eles usam isso para dizer, olha, na verdade, a gente sempre quis trazer o Orville à tona, o que é mentira, né? Depois que eu publiquei as matérias e que eu estava fazendo o livro, eles divulgaram. O Orville hoje está na internet, está num site de um dos maiores torturadores do Brasil, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que mora em São Paulo, processado aí pelo Ministério Público e por algumas famílias de torturados. O Carlos Alberto Brilhante Ustra é um dos que me gosta sempre de pegar no meu pé. Mas o Ustra, quando eu publiquei as matérias, o Ustra foi correndo e colocou o Orville no site dele, que chama averdadesufocada.com. Ele colocou o livro... É incrível, né? Ele colocou o Orville no site dele para dizer, olha, na verdade, nós sempre quisemos abrir o Orville. Quem esconde a verdade é a esquerda e a imprensa. Eles hoje têm um jornal daqui de Belo Horizonte, do grupo Inconfidência, que é bem forte, de militares da reserva, de gente que participou ali do golpe e da repressão e da ditadura. Todo número eles publicam alguma coisa com relação à minha. De vez em quando publicam um bordão assim, Lucas Figueiredo, abra os seus arquivos, como se eu tivesse escondendo alguma coisa, né? Mas eles são craques, entendeu? Eles pegam uma situação que é, de fato, já que não tem como lutar mais, que o Orville hoje é uma coisa pública, eles jogam como se eles sempre quisessem ter divulgado aquilo. O Orville, ele tem, quer dizer, o Orville é um documento de muitos méritos. Só por existir é um documento de muitos méritos. Um dos méritos do Orville é também tocar em questões muito delicadas para a esquerda, que a esquerda também, com o tempo, varreu para debaixo do tapete. Porque, como a esquerda e a academia acabaram tendo o monopólio da história, como os militares não vieram contar a versão deles para a luta armada, a esquerda se sentiu também no direito de dourar um pouco a pílula. Então, todas as organizações que fizeram a luta armada, nenhuma delas queria a volta da democracia, nenhuma delas pedia a volta do senhor João Goulart. Todo mundo queria implantar um Estado ditatorial, comunista, socialista, maoísta, seja lá o que não for. A gente está falando das organizações da luta armada. Com o tempo, essas organizações douraram um pouco a pílula, dizendo que estavam lutando pela democracia. Não é exatamente assim.
Por trás daqueles 2 projetos havia 2 homens. O cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Evaristo Arnes, âncora e escudo do Brasil Nunca Mais, e o ministro do Exército, general Leônidas Pires Gonçalves, idealizador e responsável pela produção do Orville. Se alguém quiser saber, se o Ministério Público, se a Justiça Federal quiser saber mesmo onde estão desaparecidos políticos, basta conseguir um mandado de busca e apreensão no CIE em Brasília. Está tudo lá. Tudo lá. E eu falo isso não é porque eu acho, não, é porque eu conheço várias pessoas. Eu circulo bastante nessa área militar, e o CIE hoje tem todas as informações. Então, só a gente que trabalha na imprensa, a gente está sempre descobrindo uma coisa ou outra, sem nenhum instrumento de mais profundo. A gente não pode fazer nada, a gente pode pedir informação. Você não pode fazer mais nada, né? E você tem hoje muitos mecanismos para se chegar à verdade, mas o Ministério Público de São Paulo tentou fazer isso, o Ministério Público Federal, tem valorosos procuradores lá que vivem dando murro em ponto de faca, sobretudo o procurador Marlon Viecker, e que eles o tempo todo estão tendo que responder ações aí movidas contra eles por querer resolver a verdade. O fato é que, até hoje, não apareceu um presidente da República com coragem suficiente para mandar os militares abrir os seus arquivos, porque eles, obviamente, é impossível eles terem queimado todos os arquivos. Eles dizem que queimaram os documentos. Mas o Orville ele é um processamento de conhecimento, né? Ele é uma produção de conhecimento. O Orville não é um documento primário. Ele é uma produção de conhecimento. Se você produzir um conhecimento, você não consegue apagar esse conhecimento produzido. Nós não estamos falando aqui de pessoas que eram más, né? Porque não é o ser humano ele não é bom ou mau. Nesse caso, a gente está falando de um Estado, né? O Estado tinha uma norma de torturar e matar. Então, a gente não pode simplesmente se ligar em uma pessoa ou outra, aquela pessoa foi mal porque aquela pessoa torturou. Aquela pessoa obedecia a ordem de cima. Claro que ela fez porque ela quis, mas existia uma coisa muito maior, que era uma ordem de Estado. Então, isso tem que ser passado a limpo. O que a geração mais nova não faz é que o seguinte: se o chefe, que é o presidente da República, nós já tivemos Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula. Se o chefe, o presidente é o comandante em chefe das Forças Armadas, se o chefe não manda contar a verdade, para que alguém vai lá contar? Ninguém vai. E eu cumpri a minha parte. Entendeu? Eu achava que esse livro, que essa pessoa não tinha direito de sequestrar um pedaço da história do país. Então, eu entendo que, nesses casos extremos, o jornalista ele tem a obrigação de cumprir o seu papel. É que, se eu pudesse, eu teria roubado o livro. Se ele não tivesse me dado emprestado, se eu pudesse, eu teria entrado na casa dele e teria pego, porque isso nos pertence, isso não pertence a um grupo pequeno, né? Quer dizer, a história do Antônio Cleyseis Oliveira, como ele morreu, o dia que ele morreu, a família tem todo o direito de saber disso. E é a minha obrigação lutar para que eventos como esse venham à tona. Sempre o Papo, eu acho o evento ideal para qualquer lançamento de uma obra autoral, porque aproxima o autor do seu público. E isso é tudo que a gente almeja, é ter esse contato direto com o nosso público.